inauguração eu até vim aqui na igreja, estava todas as congregações aqui, estava super lotada, a festa foi muito bonita, né? Mas depois não voltei mais, né? Mas eu estou feliz nessa noite. Deus abençoe o pastor Roberto pela honra, né, de estar permitindo estar com os irmãos ministrando aqui nesta noite. Nossa irmã missionária Nildete, foi difícil gravar o nome, mas Nildete, glória a Deus. E a nossa irmã evangelista Eliana, feliz também de rever vocês aqui, né? O processo que a irmã passou, e nós oramos e Deus deu a vitória. Glória a Deus, estou muito feliz de estar com os jovens aqui também. Tem jovem aqui? Glória a Deus. Lá na minha igreja a gente faz uma rima com os irmãos, né? No sábado passado a gente teve um trabalho com os homens, chama Umas Brac, né? União, o Brasil para Cristo. Umas Brac, Brasil para Cristo. União Masculina do Brasil para Cristo. E aí nós falamos assim, Umas Brac, e os homens falam mais forte. Mas a gente nunca ganha das irmãs e dos jovens, sempre as irmãs ganham, né? O prato das irmãs é mais forte, o trabalho das irmãs sempre são mais fortes, da Jubrac também, dos jovens, né? Aqui no caso seriam os jovens, né? Mas eu estou feliz de estar ministrando com vocês hoje aqui, né? E antes de eu ministrar essa minha palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar algo com vocês. Eu estava aqui sentado e vendo aquele jovem ali sendo usado por Deus aqui, falando da sua palavra com muita sabedoria, né? E passou um filme na minha cabeça, pastor Roberto. Quando eu era jovem, adolescente ainda, né? Eu nasci dentro da igreja, meus pais, minha família, todos são evangélicos, praticamente 90% da minha família, dos dois lados, meu pai e da minha mãe, são todos cristãos para a glória do Senhor. Então eu nasci num berço evangélico, né? Eu conheci muito pouco o mundo, graças a Deus. E naquela época eu tive uma oportunidade muito grande, eu fui muito abençoado por Deus, porque naquela época, evangelista Eliane, não tinha internet, não tinha celulares, quase ninguém tinha televisão, principalmente nós evangélicos. Naquela época era proibido ter uma televisão dentro de casa. Se tivesse uma TV dentro de casa, ficava em disciplina, né? 6 meses, um ano em disciplina. E quem tinha ainda era aquela tela preta, né? E alguns compravam aquelas telas e colocavam na frente da TV para ficar colorida. Então a gente não tinha TV de forma alguma, a gente não tinha nenhum atrativo, nenhuma atração para ver. Qual era a atração? Ou era algum parque, algum circo que vinha na cidade, mas a gente também era proibido de ir no circo. Então eu fui abençoado. Por que eu falo isso? Porque na minha adolescência eu comecei a caminhar com o Senhor com mais intimidade, porque eu fui selado com o Espírito Santo aproximadamente de 8 para 9 anos de idade. Eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de terça-feira, num culto de oração, juntamente com os irmãos. E eu vendo esses jovens aqui, vendo esses adolescentes, algumas crianças aqui também, estão todos animados aqui, né? E a gente, quando é criança, a gente já quer ser jovem, né? A gente já quer ter 15 anos, já quer ter 18, né? Quem tem 15 já quer ser de maior para tirar carta de motorista, principalmente os homens, né? Os homens, quando completa 17 anos, não vê a hora, vai contando os dias, né? Para chegar a 18, a dizer assim, olha, agora eu sou adulto. Aí fala para o pai e para a mãe, quando eu completar 18, eu vou mandar de mim, que eu vou ficar de maior, você é adulto. Eu também falava isso, irmão, mas minha mãe manda em mim até hoje. Ela continua mandando em mim ainda até hoje, né, irmãos? E assim, irmão, Deus, Ele é maravilhoso. Então eu fui muito abençoado por Deus, porque quando eu olho para vocês aqui, eu me lembro na minha adolescência, que naquela época, como não tinha nenhuma atração, então a gente, os irmãos se moviam e pegavam um caminhão de um irmão chamado Grovinho, ele tinha um caminhãozinho Ford, e aí toda segunda-feira a gente ia para a rua evangelizar e fazer culto no meio da rua. E ali Deus começou a falar comigo profundamente na minha adolescência ali de 13 anos, eu já batizado com o Espírito Santo. Eu tinha uma violinha e eu tocava essa violinha, eu cantava uns corinhos, né? Cantava aquele corinho, caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não
impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Quando eu tocava aquele cavaquinho de 4 cordas, é aquele cavaquinho que você compra nessas barraquinhas, tá? Nada afinado, mas só de fazer barulho as pessoas já vinham ver, tinha curiosidade para saber o que aquela criança estava cantando ali com aquele cavaquinho. E nós começamos a evoluir, levando esse caminhão no meio da rua. A gente fechava a rua, falava com o vizinho: você empresta a sua energia para a gente ligar aqui um som, um microfone, fazer um culto? As pessoas na hora se disponibilizavam, porque não tinha nada naquela época, não tinha nenhuma atração naquela época. Então a alegria daquela pessoa de colocar um caminhão na frente da sua casa, colocar uma guitarra, colocar um som, a gente colocava a bateria. Com 13 anos eu já tocava a bateria, e aí colocava ali aquela fita cassete, né, o playback para cantar, e aí as moças já vinham, e a gente começava a fazer o culto, começava a louvar o Senhor, começava a cantar, tocar guitarra. Quando a gente olhava para a rua, tinha aproximadamente 50, 60 pessoas. Tinha dia que tinha mais de 100 pessoas, vinha o bairro todo para assistir o culto. E ali Deus começou a falar fortemente ao meu coração. Eu comecei a ter intimidade com Deus, irmãos. E é isso que eu quero falar com esses jovens, com essas crianças, esses adolescentes que estão aqui. Não é porque que você é criança que Deus não fala com você. Deus, Ele fala com você. Se você se relacionar com Ele, Ele vai se relacionar com você. Eu falava assim: Papai do céu, Jesus querido, senta aqui do meu lado, fala comigo, revela a tua palavra para mim, porque eu vejo aquele irmão pregar, aquele jovem pregar, louvar, cantar, e eu não consigo louvar, não consigo pregar. Então me ensina, fala comigo. E eu conversava com Jesus, como se Jesus estivesse do meu lado, e de repente eu começava a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Quantos já falou com o Papai do céu assim? Vocês crianças que estão aqui, jovens que estão aqui, você já falou com Jesus assim? Você já sentiu a presença de Deus? Naquele momento que você está frustrado, alguma coisa te frustrou, algum amigo falou alguma coisa para você, você ficou frustrado, alguma coisa te abateu, talvez um vazio. Nós, quando a gente é jovem, eu sou jovem ainda, né? Não tenho nem 100 anos, mas a gente que é jovem, irmãos, quando a gente é jovem, a gente tem uns buracos dentro de nós. Muitas vezes a gente está com todo mundo, mas a gente se sente sozinho. Muitas vezes a gente está com todo mundo, mas a gente se sente desprezado, a gente se sente desvalorizado. Talvez você está com 10, 15 pessoas, mas você fala assim: não, esse ambiente não está legal para mim. Eu estou aqui, mas eu não estou, minha cabeça está em outro lugar, eu não estou pensando em nada. Nós temos essa dificuldade muitas vezes de relacionamento. Às vezes a gente sente um vazio dentro de nós, e eu passei por tudo isso. Como que eu trabalhei isso na minha mente? Relacionando com Deus, ter intimidade com Deus. E naquela época a gente pegava a bicicleta e ia para o monte orar toda sexta-feira. Quando a gente ia para o monte orar, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, eram cheias do Espírito Santo. Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma era de muita dificuldade. Nós estamos numa guerra espiritual muito grande, porque a nossa carne deseja o mundo. Eu costumo sempre dizer que o nosso maior inimigo é a nossa própria carne. Porque a nossa própria carne deseja o que agora? Estar na nossa casa, assistindo uma Netflix, um filme. A nossa carne deseja estar no shopping. A nossa carne deseja estar talvez viajando. A nossa carne talvez deseja estar na frente da internet, vendo alguma coisa. Mas eu louvo a Deus pela tua vida nesta noite, porque você venceu o teu maior inimigo, a tua carne, e você veio para glorificar o nome do Senhor. E Deus está te vendo nesta noite. Deus está vendo o teu coração, está vendo a tua disposição. Muitas vezes você está aqui fraquinho, desanimado, desmotivado, mas você está aqui, você veio. E se você veio, é porque você tem chamado. Se você tem chamado, é porque você é escolhida, você é escolhido. E se você é escolhido, você foi feito para fazer a diferença. Como diz Malaquias capítulo 3, versículo 18: então vereis a diferença entre o que serve a Deus
e o que não serve. Isso é a diferença, irmãos. Quem serve a Deus faz a diferença. Faz a diferença como? Se relacionando com Deus, tendo intimidade com Deus. Quanto mais eu me relaciono, mais intimidade eu tenho com Deus. Domingo eu pregava em São Paulo e eu dizia assim: como que um casal de namorado, ou um casal de pessoas casadas tem um relacionamento dentro da sua casa, como ele consegue relacionar se não se conversar? Como que um casal dentro de casa consegue relacionar se não tiver comunicação em tudo que vai fazer? Se não tem comunicação, se não tem relacionamento, não tem intimidade. Se não tem intimidade, não vai dar certo. Deus não é diferente. Para se relacionar com Deus precisa ter intimidade, mas para ter intimidade precisa começar a se relacionar com Ele. E quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente começa a estreitar a nossa vida espiritual. Aumenta as guerras, aumenta as lutas, aumenta as batalhas. Mas em meio às lutas, em meio às guerras, em meio à nossa batalha, principalmente o jovem tem uma guerra espiritual muito grande no seu emocional, na sua vida circular. Mas quando nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus, Deus começa a dar visão, Deus começa a dar sonho, Deus começa a usar a nossa vida, e nós começamos a ver que Deus realmente nos ama. E eu senti, irmãos, essa intimidade com Deus na minha adolescência, que quando a gente começava a fazer esses cultos nas ruas, a gente via as pessoas aceitando Jesus, as pessoas louvavam ao Senhor, faziam a ministração da palavra, aquilo era novidade para todo mundo. E quando o pregador levantava a mão para aceitar Jesus, muitas pessoas vinham e aceitavam Jesus. Pessoas eram possessas na oração, as pessoas se manifestavam, caíam endemoniadas, vomitavam macumba. Então a gente olhando aquilo, a gente tinha mais desejo de conhecer a Deus e dizer assim: não, quero ser usado igual aquele irmão, quero ser usado igual aquela irmã, né? Hoje nós vivemos num mundo diferente, né? Eu prego em muitas igrejas aí, e eu vejo muitas vezes, você pode pensar: mas essas coisas só acontecem na minha igreja. Não, hoje está no geral. Aonde você vai, quando se manifesta alguém, está ali, incorpora e se manifesta, as pessoas saem até correndo de medo. Por que saem correndo de medo? Porque não está se relacionando com Deus. Muitas vezes a gente vê as movimentações, de repente alguém fala em línguas estranhas, fala em mistério com Deus, aí alguém está do lado e fala bem assim: aquele está doido. Para que tanta gritaria? Esses dias eu estava numa igreja e o irmão começou a sentir a presença de Deus. De repente veio um senhor e falou assim para o dirigente: fala para aquele irmão parar de gritar, que não estou ouvindo a palavra. O irmão estava sentindo a presença de Deus, estava glorificando a Deus. Nós somos pentecostais, nós somos chamados para fazer barulho, nós somos chamados para ser diferente, nós somos chamados para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser cheio de Deus nessa noite? Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Quem quer ter dons espirituais? Você pode ter, é só buscar, pedir, e dai-se-vos-á. Vocês têm um grande potencial de Deus. Eu estou muito feliz aqui nesta noite de poder compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória espiritual, tantas experiências que nós adquirimos. E quando eu estava completando 17 anos, eu estava numa terça-feira orando ao Senhor, e o pastor presidente, pastor Gentil, veio e dobrou o joelho do meu lado. Ele começou a orar juntamente comigo. Irmãos, pensa num homem que tinha virtude. Pensa num homem que você tinha prazer de ficar do lado dele. Pensa aquele homem que só de cumprimentar você já se tremia todo. Porque um homem muito humilde, não tinha estudo nenhum, mal sabia escrever o seu nome. Inclusive ele está vivo até hoje lá em Tatuí, na minha cidade. Ele completou 90 anos esse mês passado agora. Pastor José Gentil de Campos. Ele tem 2 livros contando a sua história, contando o seu testemunho, como que ele veio para Cristo. Um homem que perseguia o cristão, um homem que atirava pedra nas igrejas. Deus resgatou a sua vida e hoje ele é pastor de mais de 20 igrejas lá em Tatuí, na minha cidade.
Então eu dobrado o meu joelho do lado daquele homem, pastor Gentil, orando juntamente com ele. De repente ele veio e me abraçou. E eu senti algo diferente no meu coração. Eu senti que eu estava flutuando. Parecia que eu estava acima do chão. Uma coisa sobrenatural, irmãos. Se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus. Quando você, jovem, se disponibiliza em orar mais, buscar mais a Deus e falar: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Senhor, eu quero me relacionar melhor contigo. Deus vai começar a te dar visão. Deus vai começar a te revelar algo. Deus vai colocar você no sobrenatural. E eu estava num patamar, irmãos, que às vezes a minha mãe levantava de madrugada, ela ia no meu quarto e falava assim: Melk, levanta, vai deitar na cama. Eu estava de joelho dormindo, porque eu ia orar para dormir. Eu ficava orando, quando eu via eu dormia. Eu dormia orando, porque eu queria me relacionar mais com Deus. E nessa noite eu tive esse sobrenatural, parecia que eu estava flutuando no chão. Senti uma coisa muito diferente, irmãos. Eu voltei para casa cheio da glória de Deus. E quando foi na outra segunda-feira, teve uma reunião com todos os nossos jovens, por força maior. O líder que estava liderando aqueles jovens, a gente tinha aproximadamente 15, 20 jovens naquela época, na nossa igreja sede. E por força maior, aquele líder não pôde dar continuidade na liderança. E o pastor Gentil chegou e falou assim: a partir de hoje quem vai ser o líder é o Melquisedeque. Eu falei: eu não sei nem falar, não sei nem cantar, não sei louvar. Se eu cantar aqui, sai todo mundo correndo. Não sei como vocês não correram hoje. Não sei nem cantar. Nós começamos a trabalhar com aqueles jovens, irmãos. E quando nós começamos a trabalhar com aqueles jovens, Deus foi usando, Deus foi abençoando. Nós começamos a fazer culto nos lares. Era novidade naquela época. Hoje é mais difícil. Hoje, para você conseguir trazer um jovem para a igreja, por isso eu estou muito feliz nesta noite de vocês estarem aqui, porque hoje em dia a maior dificuldade é você conseguir reunir jovens para estar numa vigília como essa, sair do seu conforto, da sua casa numa sexta-feira. Teve uma semana cansativa, quem estuda, quem trabalha, saiu da sua casa e veio aqui nesta noite. Mas Deus vai te recompensar, Deus vai te dar vitória, Deus vai suprir a sua necessidade, Deus vai te exaltar, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abrir os caminhos. Se algumas coisas não estão indo bem na tua vida, na sua vida espiritual, lá na sua vida circular, Deus vai abrir os caminhos, Deus vai te dar vitória, porque Deus vai te recompensar. Porque bom é estar na presença do Senhor. Então eu vivi esse sobrenatural. Nós começamos com esses jovens. Confesso que alguns foram embora e diziam assim: ah, esse menino vai dirigir os jovens, esse menino vai liderar esses jovens. Não é possível. Dos 20 ficou uns 15, 14. Nós começamos aquela operação formiguinha. Eu consegui concluir 5 anos. E nós entregamos com 90 a 100 jovens naquela igreja, para a glória de Deus. Então Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Nós não podemos desistir. Nós temos uma batalha, uma guerra espiritual muito grande, uma batalha espiritual constante. Só de você estar aqui nesta noite já é uma grande alegria, um grande passo. Mas nós precisamos continuar esta obra, evangelizando o nome do Senhor Jesus. Amém? Esse testemunho fique de reflexão para vocês nesta noite. Não desanime, não pare. Se você tiver uma oportunidade, evangelize o nome do Senhor. Não tenha vergonha de falar para Jesus. Convide seu amiguinho lá na sua escola, convide seu amiguinho lá na faculdade, lá no seu trabalho. Convide para estar aqui cultuando o nome do Senhor, porque Deus vai continuar fazendo grande obra. Amém? Abra a sua Bíblia, quero compartilhar alguns momentos com vocês. Não quero me delongar para vocês voltar na próxima vigília, né, pastor Roberto? Eu sei que vocês têm muitas atividades ainda hoje, né?
Tem um lanchinho gostoso aí embaixo. Eu trouxe um bolinho para vocês aí. Se der tempo de vocês comerem, né? Se eu não comer tudo, vou deixar um pedaço para vocês. Tá bom? Mas vai ter muita novidade para vocês aí hoje. E não quero me delongar com vocês. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Quem quer ouvir mais alguma palavra? Glória a Deus. As crianças estão aí hoje? Cadê as crianças? Dá um glória aí. Aleluia. E os jovens estão aí? Adolescente não tem, né? Só tem jovem. Tudo de maior. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite. Algumas traduções está: enche o chifre de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: Como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse: Leva contigo uma bezerra e diz: Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Amém? Uma palavra muito conhecida, mas por ser uma vigília de jovens, eu preparei essa palavra para vocês nesta noite. Essa palavra, pastor Roberto, ela nos ensina a ser paciente, esperar no tempo certo, porque às vezes o improvável é provável para Deus, não é verdade? Eu quero falar um pouquinho desse improvável, porque muitas vezes nós nos achamos improvável, ou até muitas vezes algumas pessoas nos desmotiva. Algumas pessoas fazem com que nós desanimamos na nossa trajetória da vida circular, até um desejo que você tem, um objetivo que você tem. E jovem, o que não falta é objetivo, né? Jovem, o que não falta é vontade. Até nós adultos, né, irmãos que estão aqui, irmãs, passa um ano, entra outro ano e a gente continua com o objetivo. O ano passado eu não consegui atingir aquele objetivo, mas este ano 2025 eu vou conseguir, não é verdade? E às vezes não é da maneira que a gente quer, porque a maneira do Senhor é melhor para nossas vidas. E às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus dá de outra forma, de outra maneira. Por quê? Porque Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. E nessa passagem nós aprendemos que Deus deu uma incumbência para Samuel, Naquela época o povo vivia como eles queriam. E quando Deus fala com Samuel, vai até a casa de Jessé, Samuel fica com medo. Até quando terá penas de Saul, havendo eu rejeitado sobre Israel? Então naquela época o povo vivia como eles queriam, mas na verdade Samuel pensava que o povo estava o rejeitando, mas não, o povo estava rejeitando ao próprio Deus, porque eles seguiam como eles queriam seguir. Naquela época, a casa de Eli estava destruída, e Samuel já estava sendo preparado para ser usado por Deus. Por isso que eu costumo sempre dizer que a gente tem que ser paciente, Tem coisas que eu tinha desejo lá quando eu tinha 17 anos. Eu comecei a trabalhar registrado naquela época, tirava a carteira de trabalho com 12 anos. Não sei se os irmãos mais velhos aqui lembram.
Eu tirei minha carteira de trabalho com 12 anos e 8 meses. Com 13 anos, eu já estava trabalhando dentro de uma empresa, no frigorífico. Imagina trabalhar com tripa de boi, tripa de animal, aquele cheiro forte, fedido. Aí a gente tomava banho, passava pó de café na mão, lavava a mão com limão, chegava em casa, tomava outro banho. Olha a luta que a gente tinha, mas por outro lado, olha a alegria. Tomava outro banho, passava limão na mão, chegava na igreja, algum jovem falava bem assim: Melk, você trabalha na Lopesco, né? Que é o frigorífico. Trabalho, por quê? Você está fedendo tripa. Vocês não passam por isso hoje, mas a gente passava. Sabe o que a gente fazia? A gente dava risada, porque bom era estar na casa do Senhor. A gente estava feliz, a gente estava alegre. Até na igreja a gente sofria bullying. E alguns me chamavam de, meu nome é Melquisedeque. Algumas pessoas falavam Melquitex. Ah, o irmão Melquitex. Ah, o irmão Marimitex. Mas não chamava Melquisedeque. Aí eu falava assim: vamos parar de bullying aqui. Naquela época nem bullying era, né? A gente falava assim: vamos parar de tirar sarro. A gente nem sabia o que era bullying naquela época. Hoje bullying é chique, né? A gente falava assim: vamos parar de tirar sarro. Me chama de Melk. Esquece o Zedeque. Melk tá bom. E ficou por Melk até hoje, né? As pessoas me chamam Melk. Alguns lugares que eu vou, eu falava assim: não fala esse nome não, fala Melk. Aí você respira, aí você fala Zedeque. Pronto, ficou fácil. Mas se não conseguiu Melquisedeque, fala Melk. Então, até isso a gente sofria dentro da igreja, irmãos. A gente sofria bullying, mas a gente continuava firme, a gente perseverava. Sabe por quê? Porque Deus nos usava, a gente se relacionava com Deus. E quem relaciona com Deus, você tem luta, tem adversidade. Talvez você é ofendido, talvez você é humilhada, talvez você passa por alguma coisa que você jamais queria passar. Talvez esse ano aconteceu algumas coisas na tua vida e você jamais queria que acontecesse, mas mesmo assim você está lutando, guerreando e veio para a casa do Senhor, porque enquanto você está aqui adorando, Deus está abençoando a tua vida. Enquanto você está aqui adorando, Deus está abençoando a tua casa. Enquanto você está adorando, Deus está abrindo o caminho para você. Enquanto você está adorando, Deus está abrindo as portas para a tua vida. Enquanto você está adorando, Deus está guardando a tua vida, está protegendo a tua vida, está preservando a tua vida. Enquanto você está adorando, Deus está te dando livramento, está te livrando do dia mal, está te livrando do adversário. E é por isso que você está na presença do Senhor Jesus. Você crê nesta palavra nesta noite? Você crê nesta palavra nesta noite? Jesus está na casa. O Espírito de Deus está nesta casa nesta noite. Não é em vão a tua vinda aqui neste lugar. E naquela época, amados irmãos, nós vemos que aquele povo servia a Deus como eles queriam. Samuel já estava sendo preparado. A Bíblia diz que a mãe de Samuel entregou ainda criança ali, desmamou Samuel e entregou ainda criança no templo. Mas tem uma coisa que me chama a atenção em 1 Samuel capítulo 3. Vocês vão perceber nos primeiros versículos que Samuel servia ao Senhor no templo. Samuel dormia no templo, dormia do lado da arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Ele dormia no templo, dormia do lado da arca, mas não conhecia o Senhor. Porque quando Deus chama Samuel, 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 ele levanta, corre e vai até Eli. Me chamou, meu Senhor? Vai até o sacerdote. O Senhor me chamou? Não, volta a te deitar, Samuel. Não te chamei. Segunda vez, Samuel, Samuel, Senhor chamando. Samuel correu para Eli. O Senhor me chamou? Não te chamei. Na terceira vez, Eli entendeu. Falou assim: Samuel, quando ouvires a voz novamente, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantos creem que Deus fala conosco? Fala, Senhor, que o teu servo ouve.
deu o recado, e Samuel voltou a deitar. Quando o Senhor chamou novamente, ele respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Entenda bem, Samuel ouviu a voz, mas não sabia que era Deus. Deus não falava com Eli, mas Eli sabia que Deus estava falando com Samuel. Olha que coisa. E no versículo 7, a Bíblia vai dizer que Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra de Deus não havia sido revelado ainda a ele. Deixa eu mexer a cabecinha de vocês aqui hoje. O que vocês entenderam? Samuel nasceu, mamãe desmamou, entregou no templo para o Senhor, certo? Correto? Ninguém vai dormir aqui, né? Tem uma querendo dormir ali, ó. Correto? Entregou no templo. Samuel servia ao Senhor no templo, dormia do lado da arca, do lado da presença de Deus, mas ele não conhecia Deus. Aí no versículo 7, o que a palavra fala? Que Samuel não conhecia o Senhor, e que a palavra de Deus não havia sido revelado a ele. Ou seja, vou resumir para vocês entenderem, só para fazer vocês pensar. Tem pessoas que estão há 10 anos na igreja, uma evangelista Eliana, e não conhece a Deus. Tem pessoas, irmão, que estão há 20 anos na igreja, não conhece o Senhor. Tem jovens que estão aqui, que estão há 1 ano, 2 anos na igreja, e ainda não conheceu o Senhor, porque a palavra do Senhor talvez não revelou a você. A culpa é do Senhor? Não, a culpa é nossa, porque nós não se relacionamos com Ele. Mas nesta noite você veio com uma disposição para se relacionar com o Senhor. Quem veio para se relacionar com o Senhor? Diga muitas vezes: Senhor, não tenho capacidade, não tenho força, mas me ajuda. Deus vai te ajudar. Amém? Então Samuel estava sendo preparado na casa de Eli, e ali Deus levanta Samuel. Tanto é que Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. Um menino que estava lá, mas Deus não se revelou a ele. Mas no momento certo, Deus revelou para Samuel. Deus está te chamando. Talvez Deus está chamando você. Olha, você é uma bênção, você vai ser usado, eu quero te usar. Deus está dizendo: olha, eu quero te usar no louvor, quero te usar na palavra, na intercessão, na oração. Eu quero te usar para fazer visita, eu quero te usar para evangelizar. Deus está falando com você, e muitas vezes nós não estamos dando crédito à palavra do Senhor, e nós retardamos o processo de Deus na nossa vida. Mas vocês são fortes, porque vocês já venceram o maligno. Então Deus prepara Samuel, e o povo agora queria um rei, clamava por um rei. Deus deu um rei para aquele povo, rei Saul. Agora olha que interessante, tem coisas que tem que ter algumas perdas. Para a gente conseguir alguma coisa, às vezes é necessário algumas perdas. E muitas vezes a gente se apega em tantos detalhes. Para Saul ser rei, Deus precisou extraviar as jumentas de seu pai Quis, né? Deus foi lá, extraviou as jumentas. Quis era um homem de grandes propriedades, muito rico, próspero. Naquela época, jumenta, vocês não conhecem jumenta não, né? Tem alguém do norte aqui? Não tem ninguém, só eu. Sou do norte do interior. Ah, tem uma ali. Pensa no bichinho turrento, é jumenta. Mas naquela época era precioso, não era qualquer um que tinha uma jumenta. Deus foi lá, extraviou as jumentas de Quis. E aí Saul pegou seu moço de confiança. Seu pai falou: olha,
Pega seu moço e vai procurar as jumentas que se extraviaram. Olha como Deus faz as coisas. Às vezes Deus vai extraviar alguma coisa de você, talvez aquela coisa que você mais gosta. Deus vai desapegar alguma coisa que você está apegado demais. Deus vai tirar de você, porque Ele tem coisa melhor para você. Você crê nessa noite? Você crê? Crê nessa noite? Talvez Deus vai tirar a coisa que você mais gosta, porque Ele tem melhor para te dar. Deus extravia as jumentas de Quis para ungir Saul como rei. Eu não vou contar a história aqui, pastor Roberto depois conta a história para vocês, de Saul numa oportunidade, né? Que Saul teve um encontro com Deus, que quando Saul chega até a cidade, primeiro ele pegou um moço de confiança, não pegou qualquer um, porque se ele pegasse qualquer um, no primeiro morro ele já desmotivava, subiu pelas montanhas de Salim, Salisa, e falou: vamos voltar, vamos deixar de procurar essas jumentas aí, porque meu pai vai deixar de preocupar com as jumentas e vai preocupar com nós. O que o moço falou? Moço, amigo de confiança é aquele que te motiva. Amigo de confiança é aquele que está com você, que anima você, que faz você continuar caminhando na presença do Senhor. Esse é o verdadeiro amigo. Não, Saul, vamos descer até a cidade, porque lá tem um vidente, lá tem um profeta, um homem de Deus, que ele vai nos ensinar o caminho. Quando eles chegam na cidade, o que acontece? Samuel está na porta. O que ele fala? Olha a casa do vidente aqui. Saul fala. Samuel fala bem assim: eu sou o vidente, eu sou o profeta. Entra, a mesa já está preparada, e não te preocupa com as jumentas, porque elas já se encontraram. Isso é o Deus de verdade. Não tem coisa que Deus precisa extraviar. E ali Deus ungiu a Saul como rei, mas um rei que o povo pediu. Não foi um rei que Deus queria dar. Aí agora lá na frente, Deus fala com Samuel: olha, Saul tinha pecado, Saul queria ser sacerdote, não quis esperar, né? Saul não quis esperar, não ouviu o profeta, tomou a frente, quis fazer um sacrifício no lugar do sacerdote. Deus pesou a mão sobre ele e rejeitou. 3 coisas fez Saul ser rejeitado. 3 coisas. Não vou citar as 3 coisas, porque o horário já se foram, mas 3 coisas ele foi rejeitado. 3 coisas. Desobedeceu à voz de Deus, não ouviu o profeta, passou na frente do sacerdote, e a última poupou Agar. Então Saul foi rejeitado. Então nesse texto a Bíblia vai nos dizer que Deus fala com Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu o rejeitado? Samuel pensou que era ele. Deus: não, o povo não te rejeitou, o povo me rejeitou. Então agora você vai, pega um chifre de azeite, pega um vaso e vai até a casa de Jessé, porque lá um dos seus filhos tu ungirás como rei sobre Israel. Deus extravia as jumentas de Quis, houve uma perda no princípio, para ungir Saul como rei. Deus precisa arrancar o trono de Saul, extraviar o trono de Saul, para ungir Davi como rei. Então vivemos momentos imundos, dias de perdas e ganhos, mas tem perdas que é necessária na nossa vida. Samuel, eu ir na casa de Jessé, e se Saul descobrir, vai tirar minha vida. Olha a preocupação de Samuel, querendo poupar alguém que não estava agradando a Deus. E é nesse tópico que eu quero abordar com vocês nesta noite. Jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui, crianças que estão aqui.
esse menino aqui, ó, abençoado, né? Você está feliz de estar aqui? Tem um cachorro quente desse tamanho lá embaixo. Glória, né? Daqui a pouquinho nós vamos descer lá. Você também quer cachorro quente? Também? Glória a Deus. Vocês aguentam mais 5 minutos? Amém? Então tá bom. Então, amados, a Bíblia vai nos dizer que Samuel estava com medo. E o que eu aprendo nesta noite? Que nós precisamos romper com Saul. Nós precisamos romper alguns relacionamentos. Samuel não queria. Samuel não queria romper o relacionamento de Saul. Tem relacionamento que não faz bem para você lá na tua escola, lá na faculdade. Tem relacionamento que não faz bem para você lá no grupo do WhatsApp. Tem relacionamento que não vai fazer bem para você lá no Instagram, lá no Facebook, né? Eu não vou falar mais pesado aqui porque não precisa, vocês já sabem que quando a gente fala, o Espírito Santo fala no nosso coração, não é verdade? Eu louvo a Deus pela vida de vocês estarem aqui, porque muitos jovens, este momento, que estão em muitas outras denominações, outras igrejas, lá na minha igreja, talvez está num baile, não é verdade? Talvez está num clube, talvez está num barzinho, mas vocês estão aqui nesta noite, sabe por quê? Porque você rompeu com algumas particularidades, você rompeu com o mundo, você está fazendo a diferença do mundo. Essa é a alegria do Senhor nesta noite. Então Samuel tinha um relacionamento com Saul e ele estava com medo de romper aquele relacionamento. Mas algumas vezes é necessário a gente romper algumas coisas, alguma coisa que tem impedido a nossa oração. Você quer saber como você sabe se está pecando? A Paulinha sempre falava para mim: pai, isso aqui não é pecado. Ah, aquilo também não é pecado. Ah, a filha do pastor lá da nossa igreja faz isso, faz aquilo. É, Paulinha, é. Então faz assim. O que eu falava para ela? Irmãos, a Paulinha deu muito trabalho. A gente amanhecia falando da Bíblia, a gente lia com ela: ó, lê aqui, Ana Paula, ó, agora é assim, assim, assim. Teimosa até hoje. Mas a gente quer o bem para vocês. Mas tem coisa que não precisa falar, porque quando você começa a orar, buscar a Deus, Deus começa a te direcionar: olha, não faz isso não, ó, isso aqui não está me agradando, olha, isso aqui, esse caminho que você está indo também não está bom, eu não estou contente com você aqui não. Olha, o Espírito Santo fica triste quando a gente erra, quando a gente falha, e é muito simples você perceber quando você está saindo fora da posição de Deus. Irmãos, ninguém é perfeito aqui, todos nós erramos. Eu peco todo dia. Quem não peca aqui? Tem alguém aqui que não tem pecado? Eu me lembro até hoje, eu estava num retiro de jovens lá em Cesário Lange, e nós chamamos 2 irmãos para dar um estudo. Foi maravilhoso o estudo, mas no final ele falou bem assim: quem tem pecado aqui? Todo mundo levantou a mão. Quem peca aqui? Todos nós pecamos. Quem é que não peca? Quem não peca é mentiroso, não é isso que a palavra diz? Ele falou bem assim: eu não tenho pecado. Aí o irmão que veio com ele começou a discutir: como não tem pecado? Então você é santo, você é anjo, você tem que subir então. Não, eu não tenho pecado. E ele foi embora falando que não tinha pecado. Irmãos, todos nós pecamos, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas nós nos colocamos diante de Deus todo dia, todo momento: Senhor, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões, porque nós temos que saber orar, irmãos, né? Nas nossas orações a gente tem que falar: Senhor, perdoa meus pecados, apaga as minhas transgressões, limpa o meu coração, purifica o meu consciente, purifica o meu inconsciente. Temos que orar assim para o Senhor, porque muitas vezes nós falhamos na hora de orar, não sabemos orar. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a jejuar toda semana, tudo errado. Eu jejuava, não surtia efeito.
um estudo na igreja e falou bem assim: você sabe como jejuar? E aí eu fui aprender como que é jejuar. Jejuar tem que ter propósito. Não é simplesmente acordar às 7 horas da manhã e falar assim: Senhor, eu estou jejuando agora até tal hora. E o propósito? Né? Você já jejuou? Não? Já jejuou? Não ainda? Quem já jejuou aqui? Glória a Deus. Quando você vai fazer um jejum, você fala o propósito: Senhor, hoje eu vou estar jejuando nesse propósito, para que o Senhor abençoe a nossa igreja. O foco da vigília hoje é liderança, né? Para que o Senhor abençoe a nossa liderança, continue dando sabedoria, dando entendimento, né? Nós temos que ter propósito. Eu não tinha propósito, mas eu aprendi. Eu sei que talvez alguém no meio de vocês talvez não sabia disso, mas talvez todos já sabem disso. É propósito, né? Então, irmãos, nós precisamos romper alguma coisa. E para a gente descobrir se estamos pecando ou não, é simples. Quando a gente faz alguma coisa que Deus não se agrada, a nossa consciência já acusa automático. Não é assim que acontece com vocês? Vocês vão lá, faz alguma coisa. Será que isso aqui é de Deus? Eu vou fazer isso, mas será que Deus vai se agradar? Será que pode? Será que Deus está feliz? Ou você já fez, aí você fala assim: nossa, eu sou cristão, sou servo de Deus, eu fiz isso. Será que é correto? Se entrar o será na sua mente, é pecado. Tudo que você for fazer, eu vou fazer, mas será que não é pecado? Será que Deus se agrada? É pecado. Não faça. O Espírito Santo já está te avisando: olha, entrou, será, é pecado. Será que pode? Não é que tudo pode. Paulo diz assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E tem outro detalhe: ai de vós, que por causa de vós muitos se escandalizar. Talvez eu faça alguma coisa que para mim não é pecado, mas para o meu irmão eu estou fazendo ele pecar. Porque aquele irmão está olhando para mim e está dizendo assim com ele: nossa, mas aquele faz parte do grupo dos jovens, aquele faz parte da banda, mas ele faz isso, faz aquilo. Nossa, isso é pecado. Só que para mim não é. Só que eu estou fazendo o meu irmão pecar. Então é pecado. Mas isso a gente só aprende, irmãos. Ninguém é perfeito. Eu sei que tem muita coisa que eu faço que é pecado. Eu estou me moldando a cada dia. O vaso natural, quando ele quebra, não tem mais conserto. Mas o vaso nas mãos do Senhor, quando ele quebra, para o homem não tem mais conserto, mas para Jesus tem. Porque ele pega o vaso, ele amassa o vaso, faz o barro novo, faz o vaso novo, molda o vaso e faz um vaso novo. Amém? Samuel tinha medo de romper relacionamento. Então muitas vezes nós precisamos romper alguma coisa que está atrapalhando a nossa vida espiritual. Muitas vezes temos que romper alguma coisa na nossa vida circular. Talvez a maneira que a gente trata nossos pais, talvez a maneira que a gente trata nossos amigos, nossos irmãos, lá no nosso trabalho, lá na escola, lá na faculdade. Tem pessoas que têm certas dificuldades que você não tem, mas você tem que ajudar essas pessoas. Muitas vezes as pessoas não são bem desenroladas como você é. É assim que vocês falam, né? Aquela menina é bem desenrolada. Aquele menino é enrolado. Não faz nada. Fica virando em roda, né? A gente fez faculdade, eu sofri, 6 anos fazendo faculdade. A minha equipe, teve uma equipe, ela tinha 8 pessoas, mas só 4 trabalhavam. Os outros 4 não sabiam fazer nada. Tudo que ia fazer não sabia. E a gente teve que tolerar, ajudar. Terminou os 4 anos, aqueles 4 veio, abraçou a gente, falou bem assim: vocês foram um pai para mim. A gente abraçou junto ali e saímos amigos. Porque talvez quem começa a fazer uma faculdade, quando eu comecei lá na Unip, 120 alunos, só formou 55. Elas foram tudo embora no primeiro ano, 6 meses, 2 anos, 3
no último ano foram embora. Sabe o que eles falavam? Eu achava que eu ia ser um administrador, mas eu acho que a minha vocação é marketing. Eu achava que eu ia ser um administrador, mas o meu foco é direito, é ser advogado. Isso é normal. Talvez algumas habilidades que vocês têm, eu não tenho. Eu tenho 53 anos, 35 anos de carteira de trabalho. Se imaginar dentro da empresa de malandragem, eu conheço. Eu bato o olho, eu sei se está mentindo para mim ou não. Eu fui gestor 20 anos. Mas tem a habilidade que vocês têm? Eu não tenho. Isso é normal, natural. E Samuel não queria romper o seu relacionamento com Saul. Mas Deus falou, até quando terá penas de Saul, havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Vai até a casa de Jessé, porque lá eu vou prover um rei. Resumindo aqui para vocês, para nós terminarmos essa mensagem nesta noite. Samuel pega o chifre de azeite e vai até a casa de Jessé. E profeta naquela época, ou é para trazer juízo ou paz, mas 90% é juízo. Quando Samuel está chegando, as pessoas da cidade falaram: é de paz a tua vinda, profeta? Sim, é de paz a minha vinda, vim sacrificar o Senhor. Peraí, se Deus ia ungir Davi como rei, por que Deus não foi direto no pasto? Você sabe falar para mim? Deus precisava ir na casa de Jessé. Aí Samuel chega na casa de Jessé, vem lá Eliabe, 7 irmãos, tudo homens bonitos, saudáveis, formosos, soldados, homens preparados. O que Samuel falou pelo primeiro? Talvez seja esse aí, rei sobre Israel. É esse aí. Deus falou assim: Samuel, Samuel, o homem vê o exterior, eu vejo e conheço o coração. Então às vezes a gente olha pela aparência. Quando eu ia contratar alguma pessoa para trabalhar, eu olhava na aparência e assim, não dava nada. Eu falava assim: é esse. Quando eu olhava na aparência e falava assim: não, esse aqui é o cara, não, essa aqui é inteligente, não servia para nada. Então eu já aprendi. Eu olhava na aparência, não fui com a cara dessa pessoa. Não me dei muito, não sei se vocês têm isso. Olha assim, não me identifiquei com ela não. Não me identifiquei com esse rapaz não. Pode contratar. Era o melhor funcionário que eu tinha. E eu falava: olha, não fui com a sua cara não, viu? Mas depois que você entrou aqui, trabalhou uns dias, você é o cara, nota 10. Vamos tomar café comigo. É assim. A gente humana às vezes se engana. A gente olha pela aparência e não dá nada. Mas de repente tem um rei sentado do seu lado, tem uma rainha sentada do seu lado aí, você não está sabendo. Tem alguém especial sentado do seu lado. Então Samuel olhou pela aparência. Talvez se Deus revelasse para Samuel: olha Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque eu vou ungir Davi como rei. Então Samuel ia chegar lá, alarmando: olha, Deus mandou chegar aqui e ungir Davi como rei. Se ele falasse isso, talvez ia gerar um conflito ali, ia gerar uma briga. Então tem coisa que Deus revela só para você. Tem coisas que Deus vai te revelar no momento certo. Tem coisas que Deus vai te exaltar no dia certo. Deus não pode antecipar para você. Você precisa passar pelo processo até que o Senhor venha contemplar a tua vitória. Mas você precisa passar pelo processo, ter paciência, ter humildade, ser perseverante. Nós temos que perseverar. Tudo tem a sua hora certa. Quando eu comecei a trabalhar, com 13 anos, eu olhava para o almoxarifado, eu falava assim: o meu sonho é trabalhar eu falava almoxarifado. Não é almoxarifado, é almoxarifado. Eu falava: eu quero trabalhar no almoxarifado.
E aí teve um dia na produção que faltou barbante. E aí falaram assim, pega o baixinho lá, leva ele lá no almoxarifado para poder enrolar barbante pra gente. Você precisa ver a alegria que eu fiquei. Estou trabalhando no almoxarifado. Alegria, porque eu tinha um sonho, um objetivo. Quando eu vim para São Paulo, a fábrica olhou para mim e falou, você só tem quinta série, eu preciso que tenha segundo grau. A fábrica me rejeitou. Saí lá fora, tinha 12 pessoas. O chefe da logística vinha vindo, olhou para mim e falou, baixinho, vem cá. Você vai fazer entrevista? Eu já fiz. Estou esperando um companheiro aqui para mim ir embora. Mas você não passou? Não passei. Vem cá na minha sala. Foi lá, me entrevistou e me contratou para trabalhar no almoxarifado. Chegou o dia. Chegou a hora. Tem que ser paciente. Tem que ser perseverante, perseverar até o fim. A sua hora vai chegar, o seu dia vai chegar e Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar lá em cima, mas é no dia certo. Trabalhei 3 meses, fui promovido, mais 6 meses promovido, mais 1 ano promovido, mais 3 vezes. Fui líder, supervisor, fiz faculdade de administração, fiz MBA em logística. Era o sonho. Você vai conseguir. Então tem coisa que Deus não vai revelar para Samuel. Tem coisa que Deus não vai revelar para o pastor Roberto. Tem coisa que Deus não vai revelar para a missionária Nildete, para a evangelista Eliana. Não vai revelar para ela, vai revelar para você. Mas é no dia certo. Tem que ser paciente. Você recebe essa palavra nessa noite? Vocês recebem? Então Samuel chega lá, passa todos os filhos. E aí de repente Deus fala bem assim, Samuel não é nenhum desses aí. Que decepção para Samuel, né? Aí Samuel falou bem assim, e aí? Acabou seus filhos? Não. Tem Davi, está lá no pasto. Então Samuel falou, não iremos sentar à mesa enquanto nós não ungirmos o rei. Chama Davi aqui. Olha que interessante, o improvável. Finalizando, agora é para acabar. Quando Samuel fala, chama Davi aqui, chamaram Davi. Davi está vindo. E Samuel vê, um rei tem espada. Samuel está vendo um cajado. Um rei tem lança. Samuel está vendo uma funda. Um rei tem exército. Samuel está vendo Davi, ovelhas. Um rei tem palácio. Samuel está vendo um aprisco. Um rei tem roupas reais. Samuel está vendo Davi vir com roupas sujas, com cheiro de ovelha, cheiro de fezes de ovelha. Isso é o rei. O improvável. Talvez vocês possam pensar assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho chamado, né? Às vezes os jovens falam assim, eu não tenho chamado para isso não. Eu não tenho chamado para aquilo não. Não tenho chamado para louvar não. Não tenho chamado para evangelizar, para pregar, né? Será que você está sendo o Samuel que Deus está chamando pelo nome? Vai ter que ter alguém ali para falar bem assim, olha, se chamar de novo, fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Talvez Deus está te chamando, você não está entendendo o propósito de Deus. Mas talvez você está aqui pensando que é o improvável. Talvez você está aqui pensando que não tem capacidade. Talvez você está pensando que você é limitado ou limitada. Talvez alguém despreza você, a sua maneira de ser, a sua atitude, o seu caráter, a sua postura. Talvez você é improvável para muitas coisas, mas aos olhos de Deus você é amado de Deus, porque Davi significa meu amado.
Amém? Quem é amado de Deus aqui nessa noite? Seja amado por Deus nessa noite. Receba essa palavra. Tenha intimidade com Deus. Se relacione com Deus. Rompa algumas coisas que talvez está impedindo a tua oração. Rompa talvez algumas coisas que está impedindo o seu crescimento. Vamos romper algumas coisas na nossa vida circular que tem impedido Deus trabalhar na nossa vida. Vamos romper alguma coisa na nossa vida circular, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família. Vamos romper algumas coisas que tem impedido Deus usar as nossas vidas, que tem impedido as suas orações de ser ouvidas diante de Deus. Vamos romper alguns relacionamentos que tem prejudicado a nossa vida espiritual, para que o Senhor possa usar a nossa vida como um vaso cheio da sua presença. Amém? Que o Senhor possa te ungir nessa noite, que o Senhor possa derramar uma grande unção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que você seja próspero em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe o pastor Roberto, Deus abençoe meu genro Marlon. Muito feliz, o Marlon está trabalhando na obra agora. Que bênção, né, irmãos? Estou muito feliz, né? O Marlon está firme aí com os irmãos, ajudem ele aí, né? Um ajudando ao outro, né? E o outro diz: esforça-te, tem bom ânimo. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, pastor Roberto. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus.